E aí, meninas, enfim, tomei coragem para gravar esse vídeo. Bora nessa! Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Tereza e eu sou da página Erga-se Menina. Para quem não nos conhece, vai lá conferir a nossa página, principalmente para você mulher, e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, gente, bora lá, né? Nosso primeiro vídeo. Tomei coragem, né, conforme falei aqui, para gravar esse vídeo, nosso primeiro vídeo do nosso canal. Então, eu estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando mais com vocês, né, sobre assuntos que a gente sempre traz, assuntos sobre autoestima, assuntos sobre a vida mesmo, lições de vida, aconselhamentos e muito Deus, não é verdade? E histórias também, para você que tá aqui com a gente, se tiver alguma história para compartilhar com a gente, mande pra gente a sua história, porque também aqui é um lugar onde a gente compartilha histórias, lições e vivências. Então, eu preferi iniciar a nossa jornada aqui no YouTube falando sobre um livro. Quem acompanha a gente lá no Instagram sabe que a gente está tentando falar mais desse livro aqui. Não desista de você. Viva uma vida que faça sentido, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Gente, esse livro aqui é fantástico e eu quero começar o canal falando sobre esse livro, né? Para quem não nos conhece, nós somos do Erga-se Menina. E a gente tem uma história muito linda que vale a pena você acompanhar, né? A gente lá no Instagram e agora aqui no YouTube também. Nós começamos indo em escolas, né? E a gente abordou em escolas assuntos como autoestima, né? E foi o pontapé, né, para a nossa página. E também, em meio a esse assunto, também nós estamos atrelados a um assunto muito delicado também, porque o Erga-se surgiu também juntamente com o movimento Marcas, né, que aborda sobre valorização da vida, que traz assuntos como automutilação, suicídio e abuso sexual. Na verdade, as nossas palestras, né, o objetivo delas era alertar sobre esses assuntos tão delicados e tão importantes de serem falados nesse tempo. Então, nós tivemos muitas experiências, né, indo em escolas, abordando esses assuntos, e foram tempos maravilhosos, né, onde nós tivemos experiências, né, vivências compartilhadas ali, e em que possamos, juntamente com o Erga-se principalmente, abraçar meninas, abraçar mulheres, as mulheres na escola. Então foi tempos preciosos, onde a gente está aqui, né, eu à frente do Erga-se, tentando expandir, né, esse movimento que surgiu a partir de escolas, mas que agora a intenção é levar, né, para fora das escolas e alcançar mais e mais pessoas. Então, eu resolvi começar esse canal falando sobre esse livro aqui, que trata exatamente, né, do sentido da vida. Qual o sentido da vida? E também fala de um assunto bastante importante e delicado ao mesmo tempo, que é o tema do suicídio. Então, assim, eu espero que vocês possam vir com a gente nessa jornada. E esse é o nosso primeiro vídeo, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho da introdução desse livro, mas conforme for passando o tempo, eu vou gravar um vídeo para cada capítulo desse livro. Bora com a gente? Então, meninas, para começar, esse livro aqui começa falando de um relato da doutora Eliane Sintra. E eu recomendo, quem puder ter esse livro, vale a pena. Então eu recomendo
esse livro, e ela fala, o que ela aborda na introdução, né? Ela fala que ela conhece o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? E ela, por ser médica, ela já teve contato, né, com situações desse tipo. E ela aborda um dia, ela relata, né, que um dia estava no seu carro passando por uma ponte e os carros parados assim, e estava acontecendo alguma coisa. E quando ela foi ver que coisa era essa que estava acontecendo, era alguém parado na ponte que estava prestes a se jogar da ponte. Então ela viu todo aquele movimento, ela ficou super apreensiva e ela começou a orar por aquele homem e começou a observar também as pessoas ao seu redor. E as pessoas super apáticas, né? Diante daquela situação. E, inclusive, ela faz até um relato aqui que eu achei muito forte. Que as pessoas falavam assim: pula, pula, acaba logo com essa palhaçada, tenho mais o que fazer. Se me der R$1, eu empurro. Eu achei muito forte isso. Ela relatando, né, que as pessoas ao seu redor estavam incentivando, estavam achando aquilo uma palhaçada. E interessante que depois ela pôde vivenciar, né, um histórico desse quanto ao suicídio na sua própria família. Então ela lembrou muito desse acontecimento, né? E ela também relata, tem alguns trechos aqui bem interessantes. E um dos relatos que me chamou a atenção, ela falou exatamente assim, né? Quando ela se deparou com suicídio próximo a ela. Ela falou exatamente assim: eu aprendi a louvar a Deus na dor mais profunda e a aceitar a sua soberania. Aprendi que, embora não tenha respostas às inquietantes indagações de minha mente, posso descansar no fato de que tudo está sob o controle do Eterno. Jamais me esquecerei das palavras do profeta Isaías, em que o Senhor diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Eu achei muito forte, né? Porque, como eu tenho falado até na nossa página, né, lá do Instagram, que quando a gente está diante de uma situação muito difícil, uma situação impossível, né, o nosso coração, ele encontra essa verdade de que Deus é soberano, né? Parece que não é uma resposta, né? Tá, Deus é soberano. E aí? E daí? Né? Mas é uma resposta em que o nosso coração realmente, quando a gente se abre, né, para Deus, é batizado e vem o consolo. Apesar da gente estar numa situação difícil, vem o consolo, vem um alívio, né? Dessa certeza, dessa verdade de que Deus é soberano e Ele sim está no controle de toda a situação. E também, mais pra frente, ela faz algumas indagações que eu quero deixar aqui pra gente. Quanto vale a nossa vida para um mundo cujos valores estão distorcidos e cujo sistema torna o homem cada vez mais só, mais doente e deprimido? A vida do homem custou um preço elevado para Jesus. Para salvar-nos, ele deu-nos sua própria vida. Todavia, em um mundo onde Jesus cada vez mais não passa de um homem comum, e onde ele não é nosso verdadeiro Salvador, a vida humana se torna cada vez mais sem sentido e sem valor,
morremos por nada. Quem se importa? Quem quer pagar o preço do cuidado, do envolvimento, do socorro, do tomar as dores do outro? E me chamou muita atenção porque é exatamente, né? É um dos princípios do Ergas, né? Se importar, ser um ambiente de acolhimento. Nesse mundo tão egoísta, né? E nós mesmos podemos ser também egoístas. Também esse é um dos princípios do Ergas, de ser uma página que realmente acolha, né? Acolha as mulheres, principalmente, nas suas questões, né? Que seja um ambiente onde nós possamos falar, né? Nos abrirmos, encontrar mensagens que acalentam o nosso coração e que a gente olha assim ao nosso redor e vê, não, eu não estou sozinha nessa. Também há outras mulheres que passaram pela mesma coisa que eu passei, pela mesma situação e venceram. Então também é um dos princípios do Erga-se, e isso também me chamou muito a atenção. E ela continua, né? Falando assim, que Deus, ele se importa com o homem. Isso tudo são conclusões de uma médica que viu uma situação, né, de um homem tentando contra a sua própria vida e depois passou por essa situação em sua família e ela chega a algumas conclusões. E eu estou lendo aqui para vocês algumas conclusões que ela chegou. E ela diz assim: contudo, Deus se importa com o homem. Assim, ele busca pessoas e as capacita para alertar o mundo sobre a necessidade de sairmos de nossa comodidade e ajudarmos aqueles que, aflitos, buscam uma resposta para os dramas da vida. Multiplicam-se as centenas as famílias e as pessoas machucadas com as histórias violentas e traumáticas do suicídio. São pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus e seu cuidado. São pessoas que precisam saber que a vida que Deus nos dá pode ser vivida com um sentido verdadeiro, em que a morte será, sim, parte de um processo de continuar vivendo e não simplesmente uma forma de viver a dor e o sofrimento humano. O suicida não procura a morte em primeiro lugar, mas o alívio de sua dor. Os suicidas buscam a morte quando querem, na verdade, uma vida que faça sentido. E me chamou muita atenção porque já no início, né, do livro, eu vejo que não será um livro apenas para quem pensa em suicídio, para quem tem pensamentos suicidas, mas sim para todos nós que buscamos, né, um sentido de viver. Então, assim, vai valer muito a pena a gente falar sobre esse livro, né? E conforme vocês viram, um pouquinho aqui que eu li para vocês, né? Um pouquinho aqui que eu expus para vocês, é um livro que vai falar, sobretudo, do sentido da vida, vai abordar esse tema tão delicado. Gente, fica aqui a minha recomendação, a recomendação do Erga-se para você, tá bom? Se você puder adquirir esse livro, vale muito a pena. Mas se você também quiser saber um pouco mais desse livro, acompanhe a gente aqui, que toda semana eu vou falar sobre um capítulo. Bora com a gente? Quem conhece o Erga-se sabe que eu falo a verdade mesmo, sou sincero e mostro a vida real. Nosso primeiro vídeo, e olha só o que aconteceu, ó. Como boa manicure que sou, pintei minha unha, só que eu esqueci de tirar e faz parte da vida. Quem nunca fez isso?